Nós temos o professor Dr. Renato Mezan, que ele é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e em 2015 ele recebeu o Prêmio Jabuti por seu livro O Tronco e os Ramos, Estudos de História da Psicanálise, na categoria Psicologia, Psicanálise e Comportamento. Ele atua na área de psicologia, com ênfase em tratamento e prevenção, e foi muito modesto em não colocar a rede, o número de livros e artigos que ele tem publicados no Brasil e no exterior. Né? E, do meu lado direito, o professor Gilberto Safra, que é professor titular do Instituto de Psicologia da USP, co-coordenador do laboratório Prosopon, coordenador do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica. Sempre também muito modesto na apresentação do seu currículo, né? Mas todos sabem a extensão da obra e da contribuição que eles têm dado para o desenvolvimento da psicanálise, eu diria mais do que para a psicanálise, para o trabalho de psicoterapia consistente, que em certo sentido se expande para além da psicanálise, né? Então eu queria agradecer bastante a presença de Mezan e Safra, e vou passar a palavra a eles para que eles possam então fazer as suas conferências, né? Eu acho que começamos com Mezan, né? E, bom, obrigado. Qual é o tempo que a gente tem? Meia hora? Mais ou menos. Você dá Tá bom, meia hora. Meia hora, 40 minutos. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Leopoldo, né, a iniciativa dessa manhã aqui. É um prazer reencontrar o Gilberto depois de alguns anos, né? Foi nosso colega na PUC durante bastante tempo e deixou lá excelentes lembranças. Então, o tema que o Leopoldo pediu para tratássemos hoje, né, objetivos do tratamento psicanalítico, me pareceu muito oportuno, né, num momento em que a psicoterapia base psicodinâmica, né, especialmente a psicanálise, começa, ao que parece, né, a recuperar um pouco do prestígio de que desfrutou, né, tempos atrás, e que começou a ser um pouco empanado esse prestígio pelos avanços da psiquiatria, particularmente a psiquiatria após o DSM-3, né? Com os argumentos de que a psicanálise é cara, a psicanálise é elitista, a psicanálise não é eficaz, a psicanálise não é científica, etc, etc. A crônica de uma morte anunciada que começou no dia seguinte da publicação da interpretação dos sonhos, dizendo que tudo aquilo era um besterol completo, e que desde 1900, mais ou menos, vem proclamando o fim próximo da psicanálise, né, que seria um conjunto de superstições bastante bobas, que só os fanáticos desta seita não enxergam, né? Eu tenho a impressão de que essa afirmação completamente errada, né? Eu não estaria aqui, acho que nem vocês, e gostaria de justificar essa opinião com alguns argumentos e considerações, né? Então, em primeiro lugar, para falar dos objetivos de alguma coisa, né, um processo como o tratamento psicanalítico, me parece que convém levar em conta qual é o contexto no qual esse processo ocorre, né, e que condições existem para que ele possa ter lugar, né, tanto o processo quanto a realização dos seus objetivos. Eu creio que, me perguntei, né, quando o Leopoldo propôs o tema, qual será o objetivo geral, uma afirmação na qual provavelmente todos os psicanalistas, independentemente das suas correntes de opinião e de trabalho, né, concordariam. Eu vou sugerir então uma definição geral, né? Eu diria que o objetivo geral do tratamento analítico é produzir uma mudança psíquica, simples assim, né? Mudança psíquica. No que consiste essa mudança psíquica?
né, e as coisas começam a se delinear um pouco mais. As respostas, né, essa interrogação variam segundo, penso eu, né, o que se entende que seja a psique, na qual essa mudança deve ocorrer, né, e por quais meios é possível intervir nos processos psíquicos de maneira a favorecer essa mudança no sentido desejado. O que envolve, terceiro ponto, né, que haja um sentido desejado. E aqui começam as questões mais espinhosas, né, já que alguns pensam que o tratamento, o trabalho, enfim, eu não gosto de dizer a cura analítica. Né? Primeiro que é um galicismo horroroso e o português, sendo uma língua em extinção, devemos lutar para preservá-la. Né? La cure analytique é o tratamento analítico. Né? A cura analítica na França, se é que existe, chama-se la guérison. Começa por ignorar as duas línguas e fala besteira. Né? Então, não tem cura na direção da cura. A direção da cura, sei lá o que quer dizer. Né? A direção do tratamento analítico, um trabalho. Né? E é uma herança da época em que a psicanálise era uma parte da medicina, como, né, nos tempos heróicos do seu início, e acabou se preservando, assim como se fala em consultório, paciente, né, tratamento e etc. Né? E aqui trata-se então de uma pergunta sobre para onde seria desejável conduzir esse processo. Né? Então, sobre isso eu vou falar um pouco mais adiante, mas de qualquer forma, se há objetivos, é porque há um rumo a seguir. Né? E ao longo da sua obra, Freud e outros, né, procuraram caracterizar isso mostrando ou acentuando mais exatamente, né, o ponto de partida. O ponto de partida, obviamente, é o sofrimento de quem procura análise. A análise é feito dieta, você só vai fazer quando não aguenta mais. Né? Enquanto você acha que dá para conversar com o vizinho, com o gato, com o seu celular, com o melhor amigo do homem, né? Provavelmente da mulher também, né? Hoje em dia, você não vai à análise. Né? E você só começa uma dieta quando você finalmente se olha no espelho e chega a um conclusão de que não dá mais. Né? E aí você vai fazer o necessário. Até lá você vai mandar reformar a roupa, compra um espelho que deforme no sentido contrário, né? Ou seja, vai se iludindo de que é possível resolver o problema sozinho. Bom, então, supõe-se que haja sofrimento, e se esse sofrimento existe, não é? Agora, indo de trás para frente, né, do imediato para as causas desse imediato, daquilo que acontece para as causas prováveis daquilo que faz acontecer o que acontece, né, na situação presente, se pode falar de um conflito, né, no qual o indivíduo se encontra presa de forças que ele não consegue, ele ou ela não consegue dominar, não consegue controlar. Né? Alguma coisa me acontece, me acomete, mais forte do que eu não sei o que é, né? E para cujo conhecimento e eventual modificação eu procuro um psicanalista. Essas coisas acontecem. Então, que forças são essas? Vai depender, de novo, da concepção do que é a psique humana. Né? Podem ser, como na tradição clássica do Freud, a agressividade, a sexualidade, os anseios, fantasias, desejos, etc., em conflito, em luta uns com os outros. Pode ser, numa tradição mais próxima de Ferenczi, das relações de objeto, um ambiente desfavorável que atrapalhou os processos de maturação e produziu falhas, desde gigantescas e básicas, como aquelas que Balint menciona, né, até rasgões irreparáveis no tecido psíquico, o que não se chegou a constituir de maneira adequada, né, ou seja, uma situação traumática calamitosa, uma catástrofe psíquica, né, que em alguma medida poderia ser reparada com os meios terapêuticos da psicanálise, né, ou seja, diferentes situações, né, e que se caracterizam, a gente poderia dizer também de forma bem geral, por um desequilíbrio, digamos assim, né? Uma preponderância excessiva de um dos lados, né? E falta ou excesso, do que quer que seja, do outro lado. Então, com base nisso, né, o objetivo proposto por Freud, né, de início nos
anos 90 era simples e bem sarcasticamente freudiano. Transformar a miséria neurótica em infelicidade comum. Se devia dar por muito satisfeito aquele que tivesse o privilégio, né, de depois de 10 anos de análise, 10 anos não durava tanto assim, né, mas devia, sei lá, um bom tempo, né? As análises inicialmente eram 6 dias por semana, 50 minutos, 55 minutos, então, claro, não podia durar 10 anos. Depois do processo concluído ou interrompido, né, por qualquer motivo, né, se a miséria neurótica fosse substituída pela infelicidade comum, já estava para lá de bom. Né? Não é muito animador, né? E com esse marketing, evidentemente, não se ia muito longe. Né? Mas mostra, né, no início do trabalho do Freud, nos anos 1890, uma aguda percepção das dificuldades desse trabalho. Né? Em parte porque, naquele momento, né, os meios terapêuticos ainda eram muito reduzidos. Falando da época da invenção do automóvel e do fonógrafo, aquele, né, que tinha a voz do dono, né, da RCA Victor. Então se pode imaginar, diante da tecnologia posterior, em que pé estava a psicanálise, certo? Mais ou menos equivalente. Né? Mais adiante, né, Freud vai dizer, nos seus escritos técnicos, nas conferências de 1916 e 17, que o objetivo da psicanálise é construir ou restaurar a capacidade de amar e de trabalhar. Outra fórmula famosa. Né? Capacidade de amar, evidentemente, não é nenhuma coisa idílica, não é? Se trata da possibilidade de ter relações afetivas e, eventualmente, sexuais, né, de qualidade aceitável, razoável. Né? O que implica um certo amadurecimento, uma certa evolução psíquica, né? Tanto no sentido de se conhecer a si próprio, as suas possibilidades e as suas limitações, quanto de enxergar o outro. Né? Relação implica 2. Né? Então, capacidade de amar e de ser amado, né? Sem exigir do outro aquilo que é impossível, que o outro não pode dar, e sem pretender oferecer ao outro aquilo que a gente também não pode dar. Uma relação viável de ambos os lados. E a ideia de a capacidade de trabalhar, né, para o Freud, nesse momento, isso significa basicamente a capacidade de sublimação, ou seja, de encaminhar a pulsão sexual, a libido, né, para finalidades não diretamente ligadas à consecução do prazer sexual imediato, né, ali na batata, né, ou na cama. Né. Então, aponta-se aí para uma certa capacidade funcional, né, de viver na sociedade na qual vivemos de forma relativamente harmoniosa e lutando por aquilo que nos interessa lutar, aceitando o que não pode ser mudado e, como dizia São Francisco de Assis, tendo a sabedoria de separar entre uma coisa e outra. Né? Não. Por quê? Porque o trabalho envolve, né, investimento em objetos, investimento em pessoas, investimento em ideais. Quero fazer a coisa bem feita, quero ser um bom médico, um bom marceneiro, seja o que for. Né? E também um conjunto de capacidades cognitivas, né, para poder dominar as técnicas do métier, seja ele qual for. Se modelo na passarela, ou, sei lá, mecânico de automóvel, ou professor de psicologia. Né? O que quer que seja, há um acervo, né, de conhecimentos produzidos desde a época das cavernas até a semana passada, que permite a quem exerce uma profissão exercê-la de maneira consciente, adequada, correta, etc. Né? Então, isso implica, portanto, capacidades do ego, no vocabulário psicanalítico, que precisa estar suficientemente coeso, coerente, capaz de flexibilidade, etc., para poder absorver, utilizando essas capacidades cognitivas, absorver, desenvolver, praticar, etc., esse tipo de coisa, que não é a mesma coisa, não é idêntico a uma relação afetiva, embora haja, claro, uma relação afetiva com o nosso trabalho. Por exemplo, estamos aqui às 10 horas da manhã de um dia, final de novembro, em vez de estar no clube, né, ou sei lá onde, no shopping, dormindo, estamos assistindo a uma conferência, né, um debate sobre os objetivos do trabalho psicanalítico.
significa que, em alguma medida pelo menos, e até prova em contrário, todos nós aqui temos suficiente capacidade de trabalhar para fazer isso. Então, psicanálise é uma coisa muito sutil e muito sofisticada, mas não é complicado de entender, né? Isso para os youtubers que estão nos assistindo. Pois bem, então há um processo de mudança. Essa mudança deve ocorrer em função de meios que o analista coloca em ação ao trabalhar com o seu paciente e que especificam a psicanálise como psicanálise e não como terapia reichiana, comportamental, enfim, né? Ou qualquer outro tipo de trabalho clínico. Nesse sentido, né, a ideia da infelicidade comum e da miséria neurótica pode nos ajudar, porque se tentamos especificar um pouco mais no que consiste essa dificuldade do trabalho, né, analítico, por que né, seria, nessa primeira visão do Freud, né, seria tão difícil, né, resolver os problemas no sentido mais amplo, né, e fazer com que o sujeito que chega lá muito mal saia de lá lépido, saltitante e feliz, né, porque existe, como parte do equipamento psíquico de cada um, alguma coisa que se opõe à mudança. Se a finalidade do trabalho analítico é promover uma mudança, né, tudo seria maravilhoso se as pessoas que procuram um analista dissessem: eu quero mudar, está muito bem, vamos lá, e comecemos a mudar. Tempos depois a mudança ocorreu, né? Então, qualquer pessoa que se deitou num divã uma vez consultar um terapeuta sabe por experiência própria que isso não é verdade, né? Da mesma maneira como não basta ir ao nutricionista receber a dieta e executá-la, porque a gente vai ter todos os tipos de pretexto para não executá-la. Só mais um pedacinho, hoje ainda sobra não sei o quê, é fim de semana, é meu aniversário, então deixa eu comer uma baita torta de chocolate, Sachertorte, né? Depois eu passo, como dizia uma amiga minha, né, fica um instante na boca e uma eternidade nos quadris. Tá certo? Então, né, o que nos leva a fazer isto, né, chama-se em psicanálise uma resistência. E o que é a resistência? Né, fenomenologicamente, né, é tudo aquilo que se opõe à modificação psíquica, né, e que pode ser entendido, se vocês quiserem usar uma metáfora física, como uma força de inércia. Né? Aquilo que nós estamos acostumados a fazer, as defesas que nós construímos, os sintomas laboriosamente inventados de cada um de nós, né? E que no primeiro momento parecem detestáveis e que nos levam à análise, no dia seguinte, né, uma vez que encarregamos o analista por meio da transferência de cuidar de nós, eles se tornam adoráveis, né? E não queremos mudar nada ou muito pouco daquilo que nos levou à análise. Em parte, por essa força de inércia, o que está vai permanecendo, né? Em parte, por uma razão ligada à angústia. Isso daí é uma porcaria, mas eu já conheço. Melhor continuar no conhecido do que embarcar no desconhecido. E, por fim, a resistência, né, expressa, né, Freud, a força, expressa a continuidade, a presença atual das forças que lá atrás, no passado, né, contribuíram para o recalque, para a repressão, para um dos lados desse conflito, né. Essas forças não desapareceram, uma vez o conflito solucionado de alguma forma, né. Essa solução, né, que cada um de nós encontra para os vários dilemas existenciais da sua vida, desde o nascimento até o momento da sua vida atual, né, elas são valorizadas porque elas são funcionais. Um princípio básico, né, na psicanálise, como em qualquer ciência humana ou na natureza, nada acontece sem motivo e nada permanece sem motivo. Então, se há um conflito, esse conflito necessariamente provoca instabilidade. Ninguém gosta de instabilidade psíquica.
né? Então, busca-se uma acomodação, seja lá qual for, né? Essa acomodação, essa solução, uma vez instalada, tende a se perpetuar, né? E no momento em que ela se vê ameaçada, o sujeito se vê ameaçado de ter que trocar, né, de solução, há forças consideráveis que se opõem a isso. Então, o trabalho analítico, né, envolve dois protagonistas, tipicamente o analista e o paciente. Pensando num trabalho individual, mas isso pode ocorrer também numa situação, o paciente pode ser um grupo, pode ser uma família, pode ser um casal, pode ser uma instituição, né? O que quer que seja, ou quem quer que seja, que busca essa mudança e a solicita um psicanalista, né? Pois bem, o que faz o analista? O analista ouve, pensa, raciocina, né, associa e interpreta. E faz algumas outras coisas mais também, né? A análise não é só exclusivamente interpretação o tempo todo, né? Mesmo nas escolas mais radicais, né? Então, há, por exemplo, às vezes encorajamentos, há explicações, né? Há, enfim, o que quer que seja, comentários variados, né? Pelo menos eu não vejo nem na minha prática, nem no que eu escuto em supervisão, nem ouvindo colegas, né? Apenas e exclusivamente uma postura rigidamente interpretativa, né? E com razão, né? Porque a análise deve, diz o Freud, transcorrer num clima de neutralidade e de abstinência, no sentido de você não querer ser o guru do paciente, ele diz isso claramente no final do Ego Id. Proteja-se contra a tentação de ser o guru do seu paciente, porque ele vai pedir que você seja o seu guru, né? Diga o que você deve fazer, o que eu devo fazer, né? Por que você está me perguntando isso? Por que você acha que não é capaz de resolver? Quais são os problemas para você decidir o que fazer? Essa é a resposta típica, né? Se ele dissesse, não, você deve separar da sua mulher, sim, né? Ou deve investir em ações da Petrobras, esse sujeito não estaria fazendo análise, ele estaria escapando pela porta dos fundos, né? Agora, entre ele dizer para mandar comprar ações da Petrobras ou separar da mulher, né, e jamais emitir opinião alguma sobre coisa alguma, né, ou manifestar um comentário não estritamente interpretativo, vai a uma longa distância, né? O lugar onde você está já manifesta as suas opiniões, né? O tipo de lugar onde você atende, né, é um prédio espelhado na Faria Lima, no 10º andar, com uma, sei lá, escrivaninha de aço escovado e uma gravura, sei lá, de 5ª categoria, né, na parede. Cara, ou é um lugar mais aconchegante, agradável, etc, etc, mas diz quem você é também, né? A maneira como você se veste. Eu conto uma anedota, né, que se dizem que se refere ao Roberto Azevedo, né, que hoje sou já de muita idade, mas que na época que dava aula no SEDES, no curso de psicanálise, alguém perguntou para ele, escuta, mas o que é neutralidade? Ele teria respondido, essa história que me contaram. Bom, neutralidade é, por exemplo, você se vestir de maneira neutra, né? Blazer azul e calça cinza de flanela. Isso é forma neutra. Forma neutra, né? Quando eu comecei a fazer análise no Beco das Neuroses, né, na Rua Maranhão 620, a Vera Estela atendia no 11º andar. Então eu tinha oportunidade de viajar no elevador com bastantes profissionais que ali atendiam, né? Você podia perceber imediatamente quem era da sociedade de psicanálise, senhoras, porque elas usavam laque no cabelo e meia de risca, de nylon com risca, né? As outras pessoas usavam uma roupa mais informal. Então, roupa neutra, blazer, né? Como se alguém que atende, né, de blazer azul marinho, de botões que eles se usavam antigamente, né, e calça de flanela cinza, né, não estivesse dizendo pela sua indumentária, né, a sua classe social, o que pensa da estética, o que acha que é uma roupa neutra, né, e assim por diante. Então, neutralidade é uma coisa, né, e absoluta impassibilidade é outra. Mas, essencialmente, o trabalho do analista é interpretar, né, dizer o que está vendo, né, e dentro de certas regras, enfim, comunicar isso de forma que o paciente possa entender, né? E não é fazer supervisão do caso dele para ele mesmo. Olha, o seu Édipo, devido ao trauma que você teve com 3 anos de idade, quando você não conseguiu matar seu irmão, sei lá, transar com a sua mãe e assassinar seu pai, então isso faz com que agora você tenha asma, porque, claro, né, isso não é interpretação, né?
E um outro ponto que também é enfatizado um pouco por Freud e muito por Ferenczi, né, e pelos seus discípulos, e que é a oportunidade da interpretação. Há um provérbio, né, uma frase do Goethe, né, que o Freud gosta de citar, que o melhor daquilo que a gente sabe não se pode dizer para as crianças. Né? E muitas vezes o analista acaba sendo lembrado dessa verdade, porque percebe, formula uma hipótese que lhe parece bastante razoável e que simplesmente não é hora de dizer para o paciente daquele jeito. Né? Ou talvez na sua integridade, só fazer uma alusão, etc. Isso é uma questão de oportunidade, ou como diz o Ferenczi, de tato. Tato não é ser educado e polido. Tato é poder perceber essa conveniência de dizer ao paciente aquilo que você julga ser o caso, em que medida, com que palavras, né, até que ponto, porque não adianta nada você jogar sementes que não vão frutificar, porque o solo é ácido demais. Né? Então, nesse sentido, o analista, vamos dizer assim, basicamente interpreta. Uma vez que essa interpretação é comunicada ao paciente, né, o que vai acontecer? Vai, inevitavelmente, né, suscitar alguma resistência. E o trabalho do paciente é vencer esta resistência. A esse processo Freud chamou de perlaboração, né, durch Arbeitung. Né? Tem a palavra Arbeit aqui, que quer dizer trabalho, é um trabalho, labor, perlaboração. Né? E isso aproxima, né, esse processo, que agora é um processo do paciente, é a parte do paciente no trabalho analítico, né, além de deitar e, se possível, pagar em dia, né, ou sentar, enfim, comparecer às sessões, investir o tratamento, né, falar bem do analista, fazer uma boa transferência, uma série de obrigações no contrato analítico que são do lado do paciente. Né. E uma delas é, em certo momento, né, ouvir aquilo que está sendo dito e, apesar dessas resistências, né, de alguma forma, poder assimilar o que lhe é dito. Né. É um processo interativo, enfim, dá uma transação aí, né, um processo intersubjetivo também na análise. Pois bem, no caso da elaboração, né, sobre isso Freud escreveu de início, a palavra aparece um pouco antes, mas a discussão do assunto está num texto de 1914, muito conhecido, chamado Repetição, Rememoração e Elaboração, ou repetir, recordar, elaborar, as traduções variam. Né? E no qual Freud diz, em suma, né, que nem tudo o que é patogênico pode ser lembrado ou posto em palavras. Né? As experiências decisivas, né, talvez tenham uma forma de apresentação durante o trabalho da análise, durante as sessões, que é uma repetição. E como se ele estivesse dizendo aquilo que não pode ser dito por qualquer motivo, né? Até porque é inconsciente para o próprio paciente, né? Nós não escondemos nossos segredos apenas dos outros, né? Ou escondemos principalmente de nós mesmos. Então, aquilo que eu sou, mas não sei que sou, né, vai aparecer sob a forma da repetição. Né? E através da ênfase concedida à repetição, primeiro, e depois ao que ele vai chamar de compulsão da repetição, a repetição, que o processo vai se desenvolvendo. Pois bem, a elaboração, então, é aquela parte do trabalho que significa que o analista falou, eu posso concordar ou discordar intelectualmente. Parece legal, parece bem feito, sim, isso, mas não é nada disso, imagina que chute fora do Maracanã, completamente bom. Se isso permanece no plano intelectual, né, eu concordo ou não concordo, a eficácia dessa interpretação é rigorosamente nula, zero. Ela simplesmente vai se colocar esta informação, tal coisa é assim porque, ou isso lembra não sei o quê, enfim, o que quer que seja o conteúdo dessa interpretação, vai se colocar ao lado e não no lugar das crenças anteriores da pessoa sobre aquele assunto. Eu me considero vítima, sei lá, como aquele rapaz, né, um judeu que foi fazer teste para ser locutor da rádio Então Eldorado,
E aí chega na Rádio Eldorado, faz um teste, a namorada está embaixo e tal, quando ele desce, aí diz, e aí, você passou? Não, eles são todos antissemitas. Tá certo? Bom, nesse caso, né, o sujeito que recebe uma interpretação de que talvez a sua autoimagem não esteja muito correta, ele vai colocar a informação no analista ao lado da sua crença de que ele não passou no teste, não por ser gago, mas porque na Rádio Eldorado são todos antissemitas. Né? Não é no lugar de, é ao lado de. Né? Portanto, não houve mudança nenhuma. Sabe, né? Então, quando haveria uma mudança? Quando, em função, seja da reiteração, da repetição dessa interpretação em outros contextos, seja através de um trabalho que o próprio paciente vai realizando, em parte nas sessões, em parte no intervalo entre as sessões, por exemplo, por meio de sonhos, por exemplo, por meio de reflexões, de insights, que de repente cai a ficha, insight é isso, caiu a ficha. Então era isso. Né? Então, esse trabalho vai ocorrendo e vai sendo substituído, diz o Freud com toda a razão, né, por uma convicção, que não é a mesma coisa que uma aceitação intelectual, né, sim, pode ser tal, uma convicção baseada numa experiência vivida. Por quê? Porque ela ocorre dentro, né, do elemento, né, da transferência, como se pode falar, né, do ambiente transferencial, que é aquilo que banha o trabalho analítico do início até o fim. Portanto, né, transferência muito simplesmente lado, né, é a maneira pela qual o indivíduo vai organizar a relação analítica, né, se o analista não atrapalhar demais. Fundamentalmente isso. Né? Vai haver, porque que outra coisa ele pode fazer? Se ele funciona assim, se ele organiza as suas relações afetivas assim, se ele tem tais e quais inibições, sintomas, angústias, fantasias, desejos, perversões, taras, etc, etc, né? Se ele é isto, né? Como se diz no interior, bananeira não dá abacate. Bananeira vai dar bananas. E se o analista não tentar fazer um enxerto de abacate na bananeira, interferindo excessivamente no trabalho, o que vai mostrar o paciente bananeira? Bananas, óbvio. Né? Então, isso é a transferência, vai mostrando, vai aparecendo, através da reiteração das sessões, como funciona esse paciente, como essa pessoa funciona, né? Tendo como alvo e objeto desse funcionamento o analista. Então, se o sujeito tem medo do pai, para dizer as coisas de maneira simples, né, em algum momento esse medo do pai vai aparecer transferido para o analista. Eu tenho medo de você. Se eu tenho suspeitas de que o analista, sei lá, de ser traído constantemente, tenho angústias persecutórias, o tempo todo eu vou achar que qualquer buzina na rua é porque estão querendo entrar no consultório, e assim sucessivamente. Né? Aquilo que eu trago comigo vai aparecer no presente, transportado de maneira mais ou menos lógica para o contexto presente. Tá claro? Então é isso que vai permitir ao analista ver, na prática, né, como é esse funcionamento. Ora, tendo esse trabalho de elaboração então começado, né, o resultado dele deve ser, e por isso eu falei no início que a concepção do objetivo depende do que se entende por psique e de quais são os meios, né, possíveis de serem utilizados para intervir nesses processos cujo conjunto é a psique, né, constitui a psique. O que vai acontecer? Deve haver um remanejamento, né, dos investimentos, né, libidinais, agressivos, narcísicos. O resultado desse processo que incide, né, sobre as resistências e sobre os motivos das resistências, por que eu não quero mudar, o que me faz ter medo de mudar, ou seja, a natureza das minhas angústias, agora mais técnico, né? Que fantasias fundamentais eu tenho, algumas das quais podem eventualmente vir a ser alteradas, a maioria não. Aquilo que nós desejamos quando muito pequenos, provavelmente continuaremos a desejar até o último dia da nossa vida. A diferença está na relação com esse desejo e com essa fantasia. O que acontece se ele não se realiza? Né? Um acesso de fúria, né? A acusação ao mundo, conformar-me com o fato de que talvez não aconteça como eu quero, mas alguma coisa intermediária talvez seja possível, né? Fazer alguma concessão, né? Enfim,
todo esse processo deve implicar numa reacomodação, né, das forças em presença e dos objetos que essas forças investem, né, que elas determinam. Eu gosto de usar imagens falantes, né, para as pessoas terem ideia do que a gente está dizendo. Pensem nos objetos como um conjunto de lâmpadas de Natal, agora está um monte de luzinhas que, investido, ele está aceso, desinvestido ou contra-investido, esse objeto, essa lâmpada está apagada. Não é difícil imaginar que num painel desses, aí, como tem na fachada dos prédios das lojas, né, algumas dessas lâmpadas estejam acesas e outras apagadas. As que estão apagadas são aquelas que são objeto de repressão, recalque, defesas, etc. Né? As que estão acesas são as conscientes. O que faz o processo analítico? Né? Procura, nessa imagem, né, manter acesas as que estão bem acesas e fazer com que algumas que estavam apagadas se acendam. Basicamente é isso. Né? A configuração vai mudar. Né? A proporção de energia que o indivíduo usa para se recalcar, se defender, se proteger das ameaças externas e das suas próprias angústias e dos seus próprios medos vai diminuir. Né? Um grau maior de liberdade interna, para falar em termos qualitativos, pode ser alcançado. Né? Uma sensação maior de segurança, né? Uma crença mais forte nas suas próprias capacidades, um reconhecimento mais claro das suas limitações e impossibilidades. Né? Tanto das minhas em geral como pessoa, quanto das do ser humano em geral. Né? Então, não significa, são características, né, sempre relativas. Por quê? Porque se você trabalha com a hipótese básica de um conflito, né, é ineliminável uma das forças. Não existe a possibilidade de acabar com a angústia, isso não existe. Né? Não existe a capacidade, a possibilidade de acabar com o desejo de realizar desejos. Isso não existe. Se você define a felicidade como seja não ter nenhum desejo, isso já é um desejo. O que mais você quer? Não ter nenhum desejo. Está aí o primeiro desejo que você tem. Né? Então é a história do cretense, né? O paradoxo do cretense. E então é necessário levar em conta que os contendores vão sempre existir. O que você pode fazer, na melhor das hipóteses, é fortalecer um em detrimento do outro, aquele que lhe parece mais favorável de acordo com o seu sistema de valores. E há um sistema de valores psicanalítico, sim, apesar da abstinência. Né? Aí não se trata de dizer que tal partido político é preferível ao outro, ou que tal regime político, ou que tal time de futebol, etc. Não é aí que estão os valores. Né? Os valores estão na crença, no postulado mais exatamente, né, de que o sofrimento psíquico não é necessariamente desejável. Suffering is not good for you. Esquizofrenia maybe, né? O Lane dizia, esquizofrenia is good for you. Né? Talvez seja, mas sofrimento psíquico certamente não é. Né? E liberdade interna é melhor do que escravidão interna. Né? Capacidade de discernimento, de reflexão é melhor do que ser movido por impulsos cegos. Claro, esse é o ideário de base, acredito eu, de qualquer analista. Né? Seja de qual escola ou tendência ele ou ela for. Né? Então, nesse sentido, a modificação que se consegue é uma modificação que pode ser descrita em termos qualitativos. Né? E aí variam essas descrições segundo a concepção de psique de cada uma das diferentes escolas de psicanálise, que não é o caso agora, não é possível entrar no detalhe disso, mas para dar um exemplo, né, numa perspectiva mais kleiniana, né, em que o processo psíquico pode ser descrito como de integração progressiva, né, de partes ou blocos psíquicos de início desconjuntados. Alguém disse uma vez que o Freud chocou o mundo falando da sexualidade da criança. Né? A criança tem sexualidade, horror. Né? E que a Melanie Klein deixou o Freud com seus poucos cabelos em pé ao falar da psicose na criança, que é muito mais grave. Né? Então, de início, né, a vida psíquica, segundo essa descrição kleiniana, né, é a de uma coisa muito próxima da psicose, né, a posição esquizo-paranoide, as principais direções
de organização dos delírios psicóticos. Né? Esquizo, porque é tudo separado, né? Tudo desconjuntado, não há integração. Paranoide, por causa das angústias de perseguição suscitadas pelos ataques, etc. O beabá do plainismo. Né? Então, diante dessa situação inicial, o progresso psíquico, né, o avanço psíquico, consiste na integração relativa, né, dessas várias partes e na substituição das angústias predominantes de persecutórias, né, por aquilo que ela chama de angústias depressivas e que envolvem, não é, a percepção do outro, o dano causado imaginariamente ao outro pelos ataques realizados na posição anterior. Né. Isso envolve culpa e reparação. A sensação de culpa, eu fiz mal, né, não ataquei, prejudiquei, então devo de alguma maneira reparar isso, né? Por exemplo, construindo um falso self, vai dizer alguém quanto mais para frente, né? Ou me adaptando às regras sociais, etc. Bom, então, se eu tenho essa ideia de que o processo psíquico vai no rumo de uma integração, e aí, nesse caso, a resistência, que sempre vai aparecer, e obviamente os freudianos sabem disso, né, vai surgir como o impulso à desintegração, né, a regressão em relação a essa integração, a uma oscilação entre a posição esquizoparanoide inicial, mais primitiva, e a outra mais evoluída, chamada da posição depressiva. Né. Isso é representado pelo Bion, com a letra PS, né, Paranoid Schizoid, e a letra D, Depressive, e uma flechinha bionívoca, que significa vir daqui para lá e de lá para cá, uma oscilação, né, um pêndulo, né, entre essas duas posições, esses dois polos. Pois bem, então, se a psique é descrita muito sumariamente desta forma, né, o objetivo do tratamento analítico deve ser favorecer, né, processos de integração, explorando exaustivamente, como fazem os kleinianos, as dificuldades nesse processo, as angústias mais primitivas, os funcionamentos mais arcaicos, né? Enfim, como eles fossem em termos de mergulho submarino, né? Quando apareceu o pré-sal, eu tive a ideia de dizer que os kleinianos eram os heróis, exploradores do pré-sal. Né? Eles têm uma grande crítica em relação às demais escolas, que para eles permanecem ali nos 6 metros, mais ou menos 7 metros, 10 metros de profundidade, né? E não vão corajosamente até os abismos da psique humana como eles julgam fazer. Pois bem, e assim sucessivamente, né? Vai depender, acho que está clara a ideia, né, de como pensamos, que é o conjunto do funcionamento psíquico e quais são, então, a partir dessa visão metapsicológica, né, quais são os processos operantes na psique, em que partes, de que maneira, de que forma, etc. Né, vai ser, então, a partir disso que aquela corrente ou aquela escola psicanalítica, eu dei o exemplo do Freud porque é o primeiro e me parece bastante claro, né, como ele pensa sobre isso, a partir daí os meios disponíveis para intervir nesse funcionamento são os que eu estou mencionando. Por razões de tempo, né, nós não entramos num outro ponto muito importante, que talvez fique para uma próxima discussão, e que é o seguinte, eu estou me referindo ao processo psíquico, ao funcionamento da psique, como se fosse uma coisa unitária, sempre a mesma, não é. Né? Além da metapsicologia, quer dizer, a teoria do que é a psique, de como ela funciona, né? A psicanálise comporta, né, também uma psicopatologia. Significa uma classificação psicanalítica, né, das formas de adoecimento e de sofrimento, de padecimento psíquico, né, como resultado das diferentes soluções e mecanismos envolvidos na superação, ou não, né, desses dilemas aos quais eu me referi, que são os dilemas que ocorrem ao longo de uma linha de desenvolvimento. Todos nós nascemos com um pedaço de carne que pesa 3,5 kg ou 700 gramas, né, e que tem a função de sobreviver neste mundo, não é ainda um ser humano. Né. Vai levar algum tempo para que essa
esse organismo recém-nascido e muito frágil se transforme num ser humano, adquira, né, ou desenvolva suas capacidades psíquicas. Então há um processo que parte daí e chega num adulto relativamente normal, rapidamente, já que estamos no final da exposição, e no meio disso tem uma série de conflitos, passagens, patamares, etc. Fases A, B, C, D, etapas. Cada uma dessas coloca problemas específicos para serem resolvidos em relação à própria identidade, em relação ao vínculo com os outros e por aí vai. Pois bem, dependendo, né, de como essas dificuldades são resolvidas ou não, a probabilidade de se desenvolver uma determinada patologia é maior. Né? Essa lista foi estabelecida pela primeira vez por Paul Adam em 1925, né? E desde então vem sendo reformulada, modificada, ampliada, etc. E funciona um pouco como a base que vincula, ou a ponte que vincula as diferentes formas de patologia, neurose, psicose, perversão, estado limite, não são muitas, né? Há diferentes momentos da evolução psíquica, esquematicamente apresentado. Pois bem, é evidente, né, que se o indivíduo conseguiu superar uma boa parte dessa corrida de obstáculos e funciona num nível, num patamar neurótico, que é o mais evoluído, né, os meios disponíveis para o analista intervir na sua situação psíquica desse indivíduo serão de um determinado tipo. Por exemplo, interpretação, por exemplo, buscar liberar o tanto de libido encracada, né, estagnada, coagulada, são metáforas que Freud usa, né, em determinados objetos, para liberar essa libido e permitir novos usos, novos investimentos, etc. Agora, se o indivíduo está numa fase, sei lá, 5 andares para baixo, né, nesse prédio, nessa estrutura psíquica, né, não tem libido coagulado nenhuma, o camarada está lá numa situação de autismo. Se é que a libido está totalmente concentrada nele, em comunicação zero ou próxima disso com o mundo. O que você vai interpretar o quê? Óbvio. Né? Então, nesse caso, são necessárias outras formas de acesso, né, eventualmente compatíveis com o nível de funcionamento, o patamar de funcionamento daquela pessoa. Tá? Então, esse ponto, que obviamente tem incidência sobre quais são os objetivos do tratamento psicanalítico. O objetivo do tratamento psicanalítico de uma criança autista não pode ser o mesmo que de um paciente psicótico ou de um sujeito com uma desorganização narcísica ou neurose obsessiva, seja lá o que for. Né? Então é necessário, isso fica para uma próxima vez, um diagnóstico. Né? A gente não deve ter medo das palavras, tá? Uma avaliação, né, que, com base nas entrevistas preliminares, o analista pode fazer de em que patamar de funcionamento, qual andar, digamos assim, né, entre os 3 ou 4 básicos que compõem o edifício psicanalítico, aquela pessoa está. Né? E que elementos tem para isso? A forma como fala de si mesma, a maneira como conta a sua história, né? Qual é a sua própria autointerpretação do que lhe ocorre, o que espera da análise. Né? Então, para isso existem essas entrevistas preliminares e que, além da pergunta fundamental, né, eu, analista, quero e posso atender essa pessoa, a dimensão da contratransferência, que é outro ponto também do qual, obviamente, não se pode falar tudo de uma vez só, não foi possível entrar dessa vez. Né? Mas no ponto que me interessa aqui, saber se aquela pessoa é apta a um trabalho analítico, de que tipo, e se eu sou capaz de, quero, pode ser que tenha uma repulsa instintiva por aquele sujeito, porque ele é, um pouco chauvinista e eu sou uma feminista butleriana. Então não quero atender esse cara, né, e por mais que eu pudesse, em tese, né, pela minha capacitação e pela maneira como esse indivíduo funciona, eu não quero trabalhar com essa pessoa. Então eu devo dizer que não posso atender, etc., encaminhar para um colega que talvez queira e possa trabalhar com essa pessoa. Tem isso também. Né? Então, nesse sentido, né, para resumir e concluir, é necessário, quando se pensa nos objetivos do trabalho analítico, levar em conta, né, o funcionamento psíquico de maneira geral e a forma ou formas pelas quais o trabalho clínico vai incidir sobre este funcionamento, naquele caso, naquela situação específica, com essa pessoa e com este analista. Né? Isso é feito utilizando 120 anos de conhecimento psicanalítico acumulado, de acordo com diferentes critérios, né,
que dizem respeito à corrente psicanalítica ao qual se filia o terapeuta e que, portanto, conforma a maneira como ele entende o funcionamento da psique, o seu inclusive a sua parte contratransferencial, né? Quais são os meios disponíveis e apropriados para um trabalho clínico e para este trabalho clínico, né? E a conjunção dessas diferentes dimensões, né? Algumas prévias e independentes ao encontro dos dois na primeira entrevista, outras estritamente dependentes da singularidade desses dois indivíduos em presença, né? Vão determinar quais são, em princípio, esses objetivos possíveis e passíveis de serem atingidos. Se isso vai ocorrer ou não é uma outra e longa história.